Top 10 fundos de recebíveis imobiliários, fundos de papéis. Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. Hoje vamos saber quais são os 10, entre aspas, os 10 melhores fundos de recebíveis do mercado. Antes de a gente analisar quais são os 10 melhores fundos, eu gostaria de pedir para você que você deixasse o like nesse vídeo, que você comentasse aqui embaixo se você tem algum dos fundos que eu vou trazer para você, que você compartilhasse esse vídeo com seus amigos e se inscreva no canal, tá? Ative o sininho para você receber a notificação de todos os demais vídeos do canal. Eu gostaria de agradecer imensamente, já somos 60 inscritos no canal. O canal vem crescendo dia a dia, estou muito satisfeito e gostaria de agradecer imensamente a todos vocês. Eu fiz aqui uma análise e olhei alguns indicadores, tá bom? Somente isso é suficiente para eu tomar uma decisão para adquirir um fundo? Não. Então, eu gostaria de ressaltar que, baseado no que eu trouxe, não é suficiente. Inclusive, quando eu mostrar lá no ranking como ficou ranqueado esses fundos, eu vou trazer uma informação nova e pode ser que essa informação surpreenda vocês, tá? Então, baseado no último dividendo distribuído, referente ao mês de junho, o fundo que ficou em primeiro lugar foi o RPR11, que distribuiu 1,64%. Empatado com ele vem o VSLH11, que é um fundo novo, também distribuiu 1,64%. O Habitat, que é um fundo bem conhecido no mercado, o HABT11, distribuiu 1,42%. O BCRI distribuiu 1,38%. O HCTR, 1,37%. O REC11, 1,16%, o AR11, 1,11%, o HSAF, 1,08%, o JPPA11, 1,06% e o VGHF11, 1,05%. Então, aqui são os 10 maiores fundos de papel em termos de distribuição. Baseado nisso agora, eu vou sempre ranquear agora esses 10 aqui com os demais pontos que eu peguei para analisar. Outro ponto que eu analisei, que as pessoas dão muita importância, e isso faz diferença, quanto maior o fundo, em tese, mais sólido esse fundo vem a ser. Então, qual desses fundos é o maior fundo do mercado dentre esses 10? É o REC11, atualmente com 1,35 bilhões de valor de mercado. O patrimônio dele tem 1,35 bilhões, ou 1 bilhão 350 milhões. Em segundo lugar ficou o Hectare, o HCTR11, com 1,19 bilhões, ou 1 bilhão e 190 milhões. Em terceiro lugar, já dá uma diferença grande, ó. Já é o Habitat, com 544 milhões, seguido do BCRI, com 469 milhões. O RPR11 já dá outra diferença grande, com 165 milhões. Surpreendentemente, ó, o VGHF, com 160 milhões. O Versailles, que é o VSLH11, com 120 milhões, HSAF11, com 89 milhões, e o JPPA11, com 62 milhões. E encerrando, o AR11, com apenas 37 milhões. Tá? Outro critério que eu trouxe para fazer uma análise também é o critério do preço sobre valor patrimonial. Para fundos de papel, são esses fundos que a gente está analisando aqui, e também para FOFs, esse é um ponto importantíssimo a ser analisado, porque aqui você tem o valor real do fundo. Então, quando esse indicador está em 1, significa que está no preço justo. Você está pagando exatamente o quanto ele realmente vale. Quando ele está abaixo de 1, como é o caso dos dois primeiros, significa que esse fundo ele está com desconto, ele está com deságio. Ele está sendo negociado mais barato do que ele vale. E quando ele está acima de 1, significa que ele está mais caro do que ele vale. Ele está com ágio, tá? Então, baseado nisso, tem algumas pessoas que usam como critério entre 1,5 e 1,15, tá? O normal é até 1,10. Então, até 5, 10, no máximo 15% é o que as pessoas aceitam pagar como ágio. Então, dentro desse critério, o melhor, o mais descontado, ficou o JPPA,
sendo negociado a 0,96. Ou seja, ele está com 4% de deságio, 4% mais barato. Fazendo uma analogia, grosso modo, é como se você estivesse pagando numa nota de R$1, você estivesse pagando 96 centavos. Em R$100, você estivesse pagando 96 reais. Em segundo lugar, ficou o VGHF11, sendo negociado a 0,98. O VSLH11 ficou sendo negociado já com ágio de 3%, 1,03. O BCRI a 1,04. O AR11 a 1,06, o HSAF11 até 1,06 também, o RECRI11 até 1,08. Então, em tese, somente até o RECRI11 que seria um ponto de entrada, um ponto de compra. Nós temos o HCTR11 sendo negociado a 1,18, ele está 18% mais caro. Você está pagando R$18 a mais, uma nota de 100, você está pagando 118. O Habitat está sendo negociado a 1,22, ele está 22% mais caro. E o campeão que está aí mais esticado é o RPR11, sendo negociado a 1,27. Existe uma possibilidade de tentar entrar nesses fundos mesmo estando mais caros, que é você querendo assim se expor a uma chance de subscrição. Por quê? Esse fundo equitário, eu vou só fazer uma analogia, ele não é esse preço, ele está 130 e pouco, mas eu vou fazer como se fosse base 100 para facilitar, tá? Então, se esse fundo fosse R$100, ele está sendo negociado a 118. Só que durante a subscrição, esse fundo ele é negociado, vamos supor, a 102, 103 reais. Então, às vezes as pessoas entram no fundo mesmo mais caro, esperando que esse fundo venha ao mercado captar mais dinheiro, e quando ele vem captar mais dinheiro, ele pede dinheiro no mercado próximo ao seu valor patrimonial. Então, isso é uma possibilidade de você compra algumas cotas a 118, mas depois você teria a possibilidade de comprar outras cotas a 108. E com isso, você já traria o seu preço médio por volta de 110, 109, 111 reais. Fazendo assim com que você abaixasse o preço médio. Só que qual que é o risco? O risco é de não haver subscrição tão cedo. O risco é de a cota desse fundo cair mais. O risco, então, sim, não necessariamente dá para entrar contando apenas com a subscrição. Tudo bem? Mas caso haja uma subscrição e der tempo de você entrar, tiver tempo útil, essa é uma possibilidade de você comprar um fundo mais caro, visando baixar o preço médio numa subscrição. O outro critério que eu trouxe, o que eu estou tentando mostrar para vocês? Não se deve analisar somente um único indicador. Eu não posso olhar qual foi que pagou mais, eu não posso olhar qual é o fundo que tem melhor PVP. Aqui, outro critério que eu trouxe para vocês é o dividend yield acumulado nos últimos 12 meses. Então, o que acontece? Na minha opinião, esse critério ele é mais importante até do que o último dividendo. Porque o último dividendo ele pode ser uma anomalia, ele pode ser um caso excepcional ali que foi entregue. Quando você pega o dividendo acumulado ali, você tem um fator mais próximo do que ele realmente paga. Tá? Então, aqui, como dividendo acumulado nos últimos 12 meses, o fundo que trouxe maior rendimento é o RPR11, que distribuiu 18,61% acumulado. Em segundo lugar, vem o HCTR11, que distribuiu 17,52%. O fundo VSLH11 ele é um fundo novo, ele fez apenas 4 distribuições. Então, aqui é só uma perspectiva baseado nesses 4 meses. Então, se ele se mantiver dentro dessa média, nos outros meses distribuindo dentro dessa média, ele vai distribuir algo em torno de 16,98%. O RECRI11 distribuiu 13,21%, o Habitat distribuiu 12,80% e o BCRI 11,31%. O VGHF é outro fundo também que só fez 3 distribuições. Então, novamente, junta os 3, divide por né, você pega uma média. Se ele continuar distribuindo dentro dessa média, ele vai distribuir ao ano 10,49. O AR11 tem um acumulado de 9,83 e o JPPA11, 9,60. E, por fim, o HSAF11 é outro também, que é um fundo novo, que só fez até o momento 9 distribuições. Então, esse é um fundo também que essa é a média somente dos 9 meses, tudo bem? Antes da gente ver o ranking, quais foram os 10, desses 10, quem ficou em primeiro lugar, segundo lugar e assim por diante, eu gostaria que você deixasse, eu vou reforçar, deixa o like nesse vídeo, por favor, comente aqui embaixo qual que você acha que vai ser os 5 primeiros fundos aí, qual que você acha que é o melhor?
Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conheça. Se inscreva no canal e ative o sininho para você ser notificado dos novos vídeos, tá? Eu gostaria novamente de agradecer, nós já contamos com 60 inscritos, estamos aí já bem próximo, cada dia mais próximo dos 100 inscritos, tá bom? Vamos lá. Olha que surpreendente o ranking. Um dos fundos mais famosos dentre esses 10 que eu trouxe é o HCTR11 e o Habitat. Tá? O Becri também e o RSR11 também são famosos. Mas aqui foi apenas um critério que eu utilizei, pontuando assim, eu atribuí, por exemplo, tá? Eu atribuí 10 pontos para o primeiro lugar, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Isso, por exemplo, são critérios que eu posso estar utilizando, mas você pode colocar pontos diferentes para aquilo que você acha que tem mais importância. Então, poxa, se o preço do seu valor patrimonial é algo importante para você, você pode atribuir mais pontos para esse critério. Se o patrimônio que o fundo possui for algo que não tenha tanta importância, você pode atribuir uma pontuação um pouco menor, tá? Mas aqui, por exemplo, é só para você ter uma noção que nem sempre o que paga mais, baseado aqui, ele ficou em primeiro lugar. Tá? E isso aqui, depois que você analisa os pontos que você quer analisar, ainda não é suficiente. Você tem que entrar lá nesse fundo, olhar os 2, 3, 4 últimos relatórios, verificar como está sendo a evolução desse fundo, para aí sim você ter a sua tomada de decisão. Então não basta apenas ir lá e comprar baseado em 1, 2, 3 critérios, tá? Então, surpreendentemente, o Versailles, ele é um fundo que não está tão esticado, apesar dele ser um fundo recente, ele tem sim os seus riscos, mas é um fundo que ficou em primeiro lugar, porque ele ficou mais bem posicionado no total de itens que eu analisei, ganhando 29 pontos. O RPR11, como ele ficou sempre próximo lá dos primeiros critérios, ele ficou empatado junto com o Hectare em segundo lugar. O RECRE11 junto com o Becri ficaram empatados em quarto lugar com 26 pontos, o Habitat com 24 pontos, o VGHF com 19 pontos, o JPPA11 com 16 pontos, o AR11 com 14 pontos e o HSAF11 com 10 pontos. Aqui eu vou trazer uma informação bônus para vocês. Olha só, olhando os critérios que eu analisei, tudo bem superficial, não tem nada aqui que... Olha, você pode ter as suas métricas e não é errado. Não existe um jeito certo de se avaliar o que você toma como risco ou não toma. Então, não existe. Só que você tem que estar ciente dos riscos que você está correndo. Ó, o HSAF11 ele ficou em 10º lugar aqui nesse ranking. Mas você sabia que esse fundo ele já tem uma reserva de entre 1,70 e 1,10, uma reserva acumulada? Esse fundo ele vem distribuindo, salvo engano, 1,10 por mês. Ou seja, ele tem já reservado lá, que está sobrando no seu caixa lá, 1,10 para distribuir. Esses fundos imobiliários, pela lei, eles são obrigados a distribuir 95% do que eles recebem a cada 6 meses. Então, quando findar esses 6 meses, o HSAF11 ele vai ser obrigado a distribuir esse caixa que ele vem fazendo, que vem sobrando. Então, note que, por exemplo, eu sei dessa informação porque eu fui lá, abri o relatório gerencial, eu estudei esse fundo. Aqui eu não trago indicação nem de compra nem de venda, mas esse, por exemplo, é um fundo que eu tenho em carteira. Então, são informações que você vai descobrindo que podem te auxiliar ou podem te ajudar na sua tomada de decisão, tá? Esse vídeo vai ficando por aqui. Gostaria de agradecer imensamente a todas as pessoas que têm participado do canal. Eu gostaria de contar com vocês no próximo vídeo e eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Fui!